Bem, meus irmãos, boa tarde a todos mais uma vez. Estamos aqui no momento de oração da Casa de Batuíra, do município de São Gonçalo, no bairro do Gradinho. E a página para a nossa reflexão é o capítulo 6, intitulado Cristo Consolador, mensagem do item 8 do Espírito de Verdade, Harvey, 1863, que diz assim: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem partilha. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis forte, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate, então, melhor, a alma se serena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo, tanto menos forte, se sente quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Nós estivemos sempre, durante muito tempo, e ainda hoje, estudando o capítulo dos bem-aventurados aflitos. E aí são muitos itens, muitos pontos que nos falam sobre a forma, a maneira, como devemos suportar as nossas adversidades. A beleza divina é tão imensurável que logo no capítulo seguinte ele nos apresenta o Cristo Consolador. E o que é o consolo para nós, depois de tantas aflições? Quando temos tantas aflições, é muito natural que tenhamos uma visão pessimista, obscura. Parece que as soluções de todos os problemas jamais irão existir. Mas depois de passarmos pela tempestade e orientarmos, sabermos como devemos nos comportar diante dela, vem o consolo. E o que é o consolo? É o alívio para esse sofrimento, para as mágoas, né? É um conforto que o coração precisa naquele momento em que ele se encontra estilhaçado, alquebrado, dolorido. E essa mensagem fala exatamente nessa questão. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Somos nós que pedimos a todo instante. E ele diz, eu estou aqui, meus filhos. Mas adiante ele fala que a sabedoria humana reside nessas duas palavras. Quando ele fala sabedoria humana reside, a sabedoria humana, se nós tivermos essa sabedoria, essa compreensão, esse entendimento, porque reside, quer dizer, faz morada. Ela faz morada dentro de nós. Porque nós passamos a compreender o porquê e a razão de uma série de acontecimentos em nossas vidas. Porque lá atrás nós estudamos que fomos os causadores, somente e unicamente nós os causadores de tudo isso. E aí compreendemos essa lei de justiça universal que faz com que todos os filhos de Deus, ao agirem contra essas leis, deverão reparar. Possam todos os espíritos, diz mais a eles, sofredores, todos os espíritos sofredores, compreender essa verdade, ao invés de clamarem contra suas dores.
Isso quer dizer o quê? Quando a gente clama, a gente suplica. Por que isso está acontecendo comigo? Mas quando eu compreendo e tenho essa sabedoria diante dessas verdades que o Cristo veio nos esclarecer, eu não tenho mais razão a princípio. Eu posso até suplicar, reclamar por falta da compreensão. Mas se eu já adquiri a compreensão e já tenho a sabedoria, eu jamais vou reclamar, suplicar contra essas dores que nos cabe partilhar. Quando nós analisamos a questão da partilha, nós lembramos de herança, da nossa cota parte que nos pertence, que nos cabe. Essa partilha é aquilo que nós fizemos contra as leis e que agora, diante da nossa cota de responsabilidade, diante dos equívocos cometidos, precisamos seguir adiante reparando as nossas dores. E quando essas dores vêm para nós, e ela, de uma certa forma, vem dentro, como já foi dito, dentro das nossas possibilidades, embora tenhamos sempre muito mais a reparar, mas o Pai é bom, ele é justo, ele quer que nós tenhamos sucesso. E ele fala, Célio, eu só vou te mandar esse tijolinho hoje, que você só aguenta um tijolinho. Amanhã, quando você puder mais, eu coloco 2. Mas hoje ele está me mandando só o que eu posso. Pai maravilhoso esse, que nos envolve, que nos acoberta. E ele só pede 2 coisas, de acordo com a mensagem, que temos devotamento e abnegação. O devotamento é o sentimento de dedicação diante de tudo aquilo que ele aprover nos experimentar. Nós estamos sendo experimentados todos os dias. Descobrimos, e falamos isso na semana passada e na retrasada, e vou falar hoje de novo, quando descobrimos essa palavra oportunidades, que ele nos concede toda hora, todo dia, quando abrimos os olhos com o sopro da vida. É a oportunidade que nós temos de reduzir os nossos débitos, que ao longo da vida, por ignorância completa, contraímos sem perceber e muitas das vezes achando que estávamos fazendo a coisa correta. Aí vem o Cristo Consolador, esse irmão divino, esse mestre, o mestre dos mestres, o médico dos médicos, que cura, consola, orienta e nos conduz ao Pai. Faz uma diferença enorme em nossas vidas quando compreendemos a extensão dessas oportunidades que ele nos concede através do Evangelho, para que nós possamos nos libertar. E nosso voo fica mais leve, fica mais suave diante dos embates da vida. Não vão diminuir, porque não irão, mas a forma como esse consolo se apresenta para nós abre dentro dessa porta chamada oportunidade, a oportunidade de vislumbrarmos o sentimento renovador que todos nós temos em nossos corações e que, na maioria das vezes, não regamos, semeamos dia após dia em nossa caminhada divina, que nós, na maioria das vezes, nos esquecemos até de que ele existe. É o sentimento chamado esperança. Porque quando a porta da oportunidade se abre, é a esperança nos convidando a seguir adiante e nos dizendo certamente que a dor, o sofrimento que hoje possamos estar passando, daqui a pouco mais deixará de existir, se fizermos aquilo
que nos compete fazer. Essa é a mensagem dos Espíritos para nós nesta tarde de segunda-feira, 12 de julho. Assim sendo, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos e orar ao Pai, ao médico Jesus, mestre dos mestres, para que possamos ter ao nosso lado os amigos espirituais para nos fortalecer diante da caminhada da vida. Médico Jesus, obrigado mais uma vez pelo consolo que o Pai nos oferece todos os dias, a todo momento em nossa caminhada espiritual. Obrigado por nos experimentar diante dos embates da vida. Obrigado, médico amigo, por estar conosco, pois somos o seu rebanho perdido, mas queremos nos encontrar diante da luz que o Pai nos oferece. Que possamos continuar acreditando e seguindo adiante, que jamais percamos a fé e que possamos continuar cada vez mais lúcidos e fortalecidos para não abandonarmos o compromisso assumido diante do Pai. Que o teu amor possa envolver a todos os irmãos que estão na casa de Batuíra, encarnados e desencarnados. Que eles possam encontrar a esperança em seus corações e entenderem que não estão desamparados, assim como nós. Obrigado, Pai, do fundo de nossos corações, e pela oportunidade de mais um dia podermos, de uma forma ou de outra, vermos o sol brilhar para todos nós, nos convidando e nos mostrando que a vida está dentro de cada um, para que possamos fazer aquilo de melhor que pudermos em direção à conquista da paz. Muito obrigado e fique conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.